Olá, aluno, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso curso de análise técnica. Nós vamos dando continuidade aqui e na sequência agora falar sobre o candlestick, ou seja, vamos estudar os candles e algumas figuras formadas a partir desse tipo de gráfico, desse modelo de gráfico, que podem ser visualizadas nos gráficos e que podem, portanto, ser aproveitadas para fazer operações no mercado. Os candles são bastante fortes, bastante poderosos aí na definição dos rumos de um determinado ativo no mercado no dia a dia. Então, eles nos dizem muitas coisas. Nesta primeira aula de uma sequência de candles, eu vou falar sobre os candles altistas, as configurações que mostram as altas do mercado, as oportunidades para a alta, tá? Então, o candlestick também é chamado de candle ou gráfico de velas, tá? Muito utilizado essa nomenclatura. Por volta do ano de 1600, os japoneses eles desenvolveram uma técnica para analisar os preços aí dos contratos de arroz, que até então eram negociados no mercado. E o desenvolvimento do candlestick se deve à família Roma, né? Um especialista, Munehisa, e um lendário trader de arroz de Sakata no Japão. Então esse cara que desenvolveu essa técnica para fazer essas análises dos preços do arroz e a partir disso, né, a partir de um certo tempo, aí, lógico, bem depois, né, os americanos trouxeram isso aqui para o Ocidente, desenvolveram e colocaram isso para dentro dos gráficos, obviamente hoje dentro dos sistemas, de uma maneira muito mais eficiente que naquela época. E reza a lenda que esse cara que inventou o candle lá fora, o Munehisa, ele fez 100 trades vitoriosos consecutivos, ou seja, ele teria utilizado essa técnica e ter feito 100 operações de compra e venda e todas elas deram certo, todas elas deram resultados positivos. E esse sucesso alçou ele ao posto de consultor do governo japonês na época e ele recebeu também o título de samurai por conta dessa façanha. Então veja a importância que teve, né, esse estudo para ele e para nós todos até hoje, né, que é utilizado mundo afora. Então, como eu falei, nos anos 90, o Steven Nielsen trouxe essa técnica para o Ocidente e tornou esse gráfico de candles aí muito popular mundo afora, principalmente no Ocidente, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, bastante utilizado esse modelo de gráfico, né, o gráfico de candle ou candlestick. Bom, a interpretação do candlestick, portanto, é baseada nesses padrões, né, nesse modelo japonês que foi inventado na época. Vários nomes, inclusive, que eu vou utilizar aqui, nomes de candles, por exemplo, derivam ainda daquela época, ou seja, foram dados pelo Munehisa. Então, nós vamos apresentar os padrões, aqui nesse curso, os padrões mais importantes, né, não são todos, e os principais são altistas, baixistas ou neutros. Então, nessa primeira aula, eu vou falar sobre os padrões altistas, aqueles que tendem a fazer com que o papel suba num determinado momento. Bom, vamos entender primeiro melhor a construção do candle. Tá? Então, o candle ele tem um corpo real, normalmente, e ele tem uma sombra. E ele pode ter uma máxima acima da formação do fechamento do candle e uma mínima também abaixo. Tá? Então, quando o candle é branco, normalmente no gráfico a gente usa ele vazado, né, com digamos assim, contorna ele em azul ou verde e usa vazado por dentro, o corpo real, acaba que ele se torna, né, visualmente bastante fácil de identificar como sendo um candle de alta. Tá? Então ele tem aqui, por exemplo, aqui foi a abertura, aqui foi o fechamento, ele tem uma sombra para cima, uma sombra para baixo, né? Então a sombra acima é o preço máximo dentro daquele período, se for um gráfico diário é naquele dia, a sombra para baixo é o preço mínimo que o ativo atingiu naquele dia, tá? O preço de abertura é esse aqui, o preço de fechamento é esse. No candle de baixa, aquele que vem todo pintado, normalmente a gente usa ele em vermelho nos gráficos ou em preto, né, o negro. No passado, quando isso foi desenvolvido, não existia ainda cores no computador, então sempre era utilizado o branco e o preto. Então o preto era o de queda, o branco era o de alta. Tá? Então, da mesma maneira, ó, ele pode ter uma sombra superior, uma sombra inferior, o corpo da vela mostra que o preço de abertura aqui em cima, o preço de fechamento aqui embaixo, então eu sei que se ele está pintado dessa maneira ou está em vermelho, ele foi um candle de baixa naquele dia. Tá bom? Bom,
Vamos ver algumas figuras então e como utilizar elas no dia a dia para fazer trades, para fazer operações no mercado. A primeira figura que eu apresento aqui é o martelo, o hammer. Tá? O que é o martelo? Ele indica uma reversão se ele aparecer após um movimento de baixa. Então o papel vem caindo, 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 apareceu o martelo. Tá? Ele pode indicar a reversão para alta nesse caso. Se tiver uma abertura com gap no dia seguinte, né, um gap de alta, um gap de fuga daquele movimento ali, melhor ainda, ele ganha mais força. Né? Quanto maior a sombra desse candle, desse martelo, ou seja, quanto mais comprido o cabo do martelo, melhor também, mais força ele tem. Tá? E a cor dele não importa. Às vezes as pessoas falam, mas se o martelo for vermelho, se o martelo for azul, for branco, for vazado, for preto, não importa a cor dele. Importa sim, né, o que é relevante aqui é que o corpo seja muito pequeno e que a sombra seja muito grande. Então ele tem que ter um corpo. Se ele não tiver corpo, ele não é um martelo, né? Ele acaba sendo um doji. Se ele tiver uma sombra pequena, mesmo tendo um corpo pequeno, ele também não é um martelo. Tá? Para configurar um martelo clássico, a sombra tem que ser no mínimo 2 vezes maior do que o corpo da vela, do que o candle em si. Tá? Então sempre lembre-se disso. Então você tem uma sombra aí muito grande nessa configuração. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, um gráfico de Souza Cruz. Isso aqui deve ser um gráfico diário. Você tem aqui o papel caindo. Ó, ele cai no dia anterior com força. Faz um martelinho aqui no fundo, olha lá, corpo pequeno, uma sombra grande para baixo, sem sombra para cima, isso é uma característica importante, pode até ter uma pequena sombrinha, mas tem que ser muito pequena acima, a sombra para baixo tem que ser grande, tá? E aí na sequência, veja, deu muito certo, o papel sobe com muita força, né, e vai atingir novos níveis de preços nessa sequência. O engolfo de alta, também uma figura bastante utilizada, onde há o engolfamento de um candle anterior. Veja, para existir um engolfo, preciso ter no mínimo 2 candles. Tá? Então, quando há um papel que está numa tendência de baixa e ele reverte para uma tendência de alta através do engolfamento, né, é uma figura bastante interessante, por quê? Porque no engolfo, veja que o primeiro dia você tem um candle de baixa, grande. No segundo dia, o preço abre abaixo daquele fechamento do dia anterior, ou seja, abre com um gap ainda de queda, de baixa, só que ao longo do dia vai subindo, 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 e no final do dia fecha acima da abertura do dia anterior, engolfando totalmente o candle anterior. A ideia é de que, se você colocar um por cima do outro, o candle de alta ele anula, ele esconde totalmente o candle de baixa. Por isso que ele é uma configuração altista, tá? Então, esse candle do segundo dia tem que ser maior que o candle do primeiro dia, tem que abrir abaixo e fechar acima do preço do dia anterior, tá? Então, dessa forma, ele acaba envolvendo, como mostra aqui na figura, totalmente o candle de baixa que aconteceu um dia antes. Vamos ver um exemplo na prática aqui, ó, Randon Participações. Veja que tem um movimento de queda, tá? Você tem uma vela branca aqui, maior que a vela vermelha, engolindo totalmente aquele candle anterior. Então o papel vinha numa queda, ele faz esse engolfamento aqui no fundo, logo na sequência sobe, aí ele volta mais um pouquinho, abre um gap aqui para fugir dessa congestão e depois sobe, começa uma tendência bem interessante de alta logo ali na frente. Tá? Então vejam que nesse caso funcionou super bem esse engolfo de alta. Outro padrão altista também é o piercing, tá? Piercing pattern. O que vem a ser isso? Ele é chamado de um padrão penetrante, tá? Acontece também nos fundos, veja, o papel está caindo e aí ele reverte para uma alta, a gente está falando de padrões altistas, então tem que acontecer lá embaixo. O primeiro candle também é negativo, assim como antes. O segundo, ele abre abaixo do candle do dia anterior, quer dizer, abre com uma queda, né? Mas ele não fecha acima, como naquele que nós vimos antes. Veja, no engolfo, ele encobre totalmente o dia da queda. Aqui não encobre totalmente, mas ele penetra pelo menos mais de 50% do candle do dia anterior, que também é um candle grande, só que é de queda.
Tá? Então você tem uma queda forte, no dia seguinte abre em queda, só que durante o dia vem subindo, vem subindo, vem subindo e fecha pelo menos aí mais de 50% acima aí do candle do dia anterior. Tá? Então você tem aí uma recuperação, né, de pelo menos 50% naquele dia. Vamos ver um exemplo? Temos aqui um gráfico de Vale. Tá? Veja que aconteceu duas vezes aqui bem próximo. O papel cai com força, tá? Ele abre em queda, fecha 50% acima, no dia seguinte abre com gap de alta e sobe. Aí ele cai de novo, 3 dias de queda. No quarto dia ele abre abaixo, sobe, fecha quase na mesma altura daquele candle do dia anterior, depois abre com gap e vai embora. Veja, essa presença do gap aqui reforça mais ainda a figura. Você bateu o olho no gráfico, viu que tinha aqui um piercing, né, uma penetração. Viu que no dia seguinte abriu com gap ainda, deu mais força à figura, ou seja, a tendência é que realmente o papel suba com mais força nos próximos dias, que foi o que aconteceu aqui nesse gráfico de Vale. Tá? Estrela da manhã, ou Morning Star, como é conhecida, né, no termo original em inglês. Acontece no final de um movimento de queda também. Então, obviamente, se é um movimento altista, um padrão altista, está terminando uma queda e vai começar uma alta. Tá? Nesse caso aí, vai aparecer essa figura da estrela da manhã. O que a gente tem aqui? O corpo é pequeno e pode ser branco ou preto, não importa, tanto faz. Tá? As sombras também são pequenas ou inexistentes, né? Então pode ter uma pequena sombra, mas não pode ser muito grande. E no dia seguinte você tem um gap de alta em relação aos corpos anteriores, ou seja, em relação ao candle anterior, aquele candle que foi ali embaixo. O que na prática acontece é o seguinte, você tem um candle grande de queda, no dia seguinte você tem um pequeno candle de queda aqui embaixo, mas ele tem um corpo pequeno, uma sombra pequena também, um movimento pouco intenso, pouca volatilidade. No dia seguinte abre com gap de alta e sobe com força, com candle grande. Veja, nesse caso aqui eu tenho 3 candles para formarem o padrão Morningstar. Eu preciso ter um grande candle de queda, um pequeno candle de queda, que vai ser lá no fundo, que vai ser a estrela, e um candle de alta forte também na sequência. Se houver gap entre esses 3 candles, melhor ainda, reforça mais ainda esse modelo, né, esse padrão gráfico aí de reversão. Então o papel vem caindo, forma-se a estrela no fundo e ele volta a subir no dia seguinte. Vamos ver um gráfico aí, SLC Agrícola. Olha lá, papel cai com força, faz aqui embaixo essa configuração, veja, tem uma pequena sombra, mas não é algo expressivo, o corpo do candle é muito pequeno, quase chega a formar um doji, né? E depois no dia seguinte ele não abre com gap, mas abre com candle com muita força, com uma alta grande, e aí no dia seguinte sim, ele faz um gap para fugir desse movimento. Então acaba confirmando de fato esse padrão altista da estrela da manhã nesse gráfico. Ainda nos padrões altistas, a gente tem um martelo invertido. O que vem a ser um martelo invertido? É a configuração do martelo, que nós já falamos antes, só que agora virado de ponta cabeça. Tá? Então, ele tem um corpo real pequeno, assim como o martelo padrão, tá? Na parte de baixo do candle. Tá? Então, nesse caso, a sombra superior ela tem que ser pelo menos 2 vezes maior do que o corpo. Tá? Se o martelo é invertido, a sombra é superior. Lembra que no martelo padrão, você tem o candle e a sombra abaixo. Tá? Martelo invertido, você tem o candle e a sombra para cima. Tá? Então, ele também é um padrão altista desde que ele aconteça numa tendência de baixa, lá no fundo. No dia seguinte, reverte para uma alta. Se essa mesma configuração aparecer lá no topo, lá no alto, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, na próxima aula, ela passa a ser uma configuração baixista. Tá? Nesse caso aqui, eu estou falando quando acontece no fundo, que aí ele chama-se martelo invertido e ele é considerado um padrão altista. Tá? Então a sombra inferior é inexistente ou muito pequena. Ela pode até ter uma pequena sombra, mas não pode ser grande, não pode ser relevante essa sombra. A cor do corpo não é importante, pode ser branco, pode ser preto, pode ser a cor que for, sem problema nenhum, isso não chega a ser relevante dentro desse contexto. O importante é que ele apareça depois de uma queda
que ele tenha um corpo pequeno e que tenha uma sombra grande para cima, uma sombra grande, né, para cima em direção ao gráfico. Então são padrões altistas com menor força que os martelos. O martelo normalmente, né, é mais forte, ele tem uma presença maior, mas a ideia é a mesma. Veja, o que aconteceu aqui? O papel está caindo, entrou força compradora durante o pregão, por isso que ele fez a sombra, por isso que ele subiu, mas ao final do dia essa força foi se perdendo e tal, e o papel volta a cair. Tá? Diferente do martelo tradicional, que o papel está em queda, ele abre caindo, mas no final do dia ele volta, volta, fecha quase num 0 a 0, forma um pequeno candle e uma sombra para baixo grande, ou seja, o papel caiu mais, mas conseguiu voltar. Então, neste momento, a leitura que se faz é que os compradores já estão vencendo a batalha sobre os vendedores. Nesse gráfico aqui está um pouquinho mais fraco esse sinal, exatamente por isso, porque o papel durante o dia ganha força, mas ele perde força também e acaba não conseguindo sustentar essa alta e fecha, talvez até com uma alta, mas uma pequena alta ou uma pequena baixa, enfim, quase aí num 0 a 0, não tendo uma configuração assim muito clara do que está por vir dali para frente. Tá? Então, são configurações aí que podem ser utilizadas, que podem ser bastante úteis aí, práticas no dia a dia, para vocês utilizarem dentro das operações de bolsa, para poderem escolher as melhores oportunidades dentro do mercado. Bom, como vimos aí então, esse padrão do martelo invertido pode ser amplamente utilizado e muitas vezes a gente consegue identificá-lo no gráfico. Vamos ver esse exemplo, por exemplo, aqui da Ambev. Ó. Esse gráfico da Ambev, ele tem papel aqui, ó, numa queda bastante significativa durante 3 dias. Aqui no fundo, percebam que está marcado ali um pequeno corpo, bem no fundinho, uma sombra grande acima, né? Lembra que a sombra do martelo invertido é para cima, do martelo padrão é a sombra para baixo. No dia seguinte já abre, né, subindo, depois sobe de novo, aqui ele faz um gap, né, para fugir dessa congestão aqui embaixo, mas veja que acaba confirmando o padrão altista, que isso que é importante, né, a gente verificar, sinalizar que houve de fato, né, essa reversão de tendência, ou seja, o papel estava caindo, apareceu o martelo invertido e na sequência ele engata uma nova tendência de alta. Dentre os padrões altistas, a gente tem também o Harami, tá? O Harami de alta. O Harami pode ser de baixa ou de alta. Na próxima aula falarei sobre os padrões de baixa, mas como nesta aula a gente está falando dos padrões de alta, vou falar só sobre o Harami de alta. O que significa Harami? Harami é uma palavra que vem do japonês, justamente da história do candelabro, e significa mulher grávida. Por que mulher grávida? Porque a formação exatamente lembra isso. Tá? A formação de um harami depende de 2 candles. Um candle, nesse caso, que é uma formação altista, né? Um candle grande de baixa, que é a mãe, e um candle pequeno de alta, que é o bebê. Ou seja, se eu for contornar os 2 candles, eu tenho como se fosse uma mãe, né? Um candle grande, com o bebê à sua frente, formando, portanto, a barriga da mãe, como se fosse uma mãe com uma barriga de grávida. Então, por isso que a gente chama essa figura de harami, porque ela tem exatamente essa composição de um candle grande de queda e um candle pequeno de alta que fica à frente dele. Tá? Então, esse pequeno candle que fica na frente pode até ser um doji. Né? Doji é aquela formação onde você não tem a formação do corpo da vela, tem apenas as sombras, uma sombra para cima, uma sombra para baixo, enfim, essa configuração acaba não se tornando de fato um candle. Tá? E esse padrão, claro, ele também só vai ser um harami de alta se ele acontecer no fundo, se ele acontecer depois de uma sequência de quedas, né? E aí lá no fundo você tem a reversão desse padrão e aí sim aparece esse bebê, digamos assim, que vai junto com o candle grande formar a estrutura do harami e aí o papel volta para uma nova tendência de alta. Então é um padrão bastante utilizado também, bastante forte aí, que pode ser visto com uma certa frequência nos gráficos e pode auxiliar você na tomada de decisão entre comprar ou não algum determinado ativo. Então esses são os principais padrões altistas,
né, que existem nos gráficos. Existem alguns outros, mas eu coloquei aqui os principais, que são aqueles que, quando aparecem num gráfico onde o papel está numa tendência de queda, podem reverter, quer dizer, tem muita força, tem muita chance de reverter esse ativo para uma nova alta. Então, dando oportunidade de compras para aquele investidor que está interessado nesse ativo, tá bom? Na próxima aula, falarei então sobre os padrões baixistas, aqueles, né, nos quais você pode identificar oportunidades de venda, de saída das operações do mercado. Espero que tenha gostado dessa aula. Eu volto na sequência. Até mais!